castelo forte é o nosso Deus. Quero convidar os irmãos para abrirmos em Apocalipse, capítulo 3. Agora pela manhã nós falaremos acerca da igreja em Sardes. Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler os versículos 1 a 6. Apocalipse 3, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Querido Deus, obrigado, porque estamos juntos nesta manhã para ouvirmos um pouco mais a respeito da Igreja do Senhor. Agora, a partir da carta que o teu Filho registrou por meio do apóstolo João, à Igreja em Sardes. E nós queremos, ó Deus, que o Senhor possa nos instruir, à medida que entendermos o contexto desta igreja, quais foram as principais recomendações do Senhor, quais foram as impressões do Senhor em relação à prática daqueles irmãos que ali estavam, para que possamos, ó Deus, verificar a nós mesmos e julgarmos se estamos na fé, nesta fé genuína, autêntica, que o Senhor exige de todos nós como filhos do Senhor, como crentes em Cristo Jesus. Que o Senhor, portanto, nos dê graça nesta manhã para que possamos entender este texto com precisão e aplicar também este texto aos nossos corações como indivíduos e também como igreja, para que assim, Senhor, corrijamos os nossos erros, arrependamo-nos dos nossos pecados e nos curvemos diante do Senhor com submissão e em humildade, para recebermos de Ti o perdão e a graça. Que o Senhor, portanto, nos fale. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, nós chegamos agora à quinta das 7 igrejas que estamos analisando neste livro de Apocalipse. E os irmãos que têm dado a devida atenção a estas mensagens têm percebido que o tom se torna cada vez mais duro em relação às igrejas e aos seus pecados. Nós começamos com Éfeso, uma igreja que tinha ali algumas vantagens, algumas práticas elogiosas, como, por exemplo, o fato de serem conservadores na doutrina, mas tinham, entretanto, esquecido aquela primeira piedade da conversão. O Senhor Jesus Cristo condena isto neles. Passamos pela igreja em Esmirna, que não recebe nenhuma reprimenda do Senhor Jesus Cristo, mas que também é uma igreja que enfrentava desafios terríveis em relação especialmente àqueles
judaizantes que se levantavam contra os cristãos, a ponto de o Senhor dizer que ali havia uma sinagoga de Satanás. Passamos por Pérgamo, que era uma igreja que estava no centro de toda a adoração ao imperador romano, por isso o Senhor Jesus Cristo diz que ali habitava o trono de Satanás. Chegamos em Tiatira, uma igreja que agora começa a demonstrar problemas ainda mais críticos, porque havia ali uma mulher que assumira o governo da igreja e o ensino, a quem Jesus Cristo chama de Jezabel. Esta mulher que agora estava levando outros a pecarem contra o Senhor. E chegamos à igreja em Sardes, e esta igreja em Sardes também recebe de Jesus Cristo várias reprimendas muito significativas, para que possamos pensar a respeito especialmente da nossa condição espiritual diante do Senhor, ou seja, averiguar a nossa situação para percebermos se de fato estamos na fé, se de fato as nossas obras, elas correspondem à profissão de fé que nós fazemos. Sardes, assim como as demais igrejas, também era uma cidade importante da Ásia Menor, a atual Turquia dos nossos tempos, famosa por ser a capital de uma das províncias, a província de Lídia. Sardes tinha uma população grande, alguns estimam que ali havia dezenas de milhares de habitantes. Tinha uma mistura cultural muito significativa por causa da sua posição estratégica e, assim como algumas outras cidades também, pelo seu passado como um centro comercial importante. Era um importante ponto de convergência de uma rota de comércio, e os irmãos se lembram que ali havia tipos diferentes de comércios, enquanto Tiatira, por exemplo, era muito importante na fabricação de tecidos e de pinturas, de tinturas para estes tecidos. Sardes também tinha uma produção muito interessante de tinturaria, uma produção bastante relevante também de lã e, além disso, também a exploração de ouro e algumas outras atividades econômicas importantes para a cidade. Do ponto de vista cultural, Sardes era uma cidade rica e influente na antiguidade, famosa por sua arquitetura monumental, atraente. Ali, inclusive, havia um templo de Artemisa e um ginásio em que eram praticados alguns dos jogos daquela época. Era conhecida por suas ruínas também. Era um centro de aprendizado de cultura grega, helenística, uma cidade que abrigava uma educação sofisticada na época e, por isso mesmo, trazia uma herança cultural importante. Sardes passou por algumas transformações também muito importantes do ponto de vista político. Ela era uma cidade que fazia parte, como nós sabemos, da província romana da Ásia, mas, embora fosse uma cidade importante nesse sentido, ela não tinha tanta importância quanto, por exemplo, Éfeso ou Pérgamo. Então, do ponto de vista político, o Império Romano, embora exercesse um controle direto sobre a cidade de Sardes, ela era, em algum ponto, autônoma do ponto de vista local, na sua administração e no seu comércio. Portanto, era uma cidade independente, uma cidade de porte médio, uma cidade influente, importante pelo seu comércio, mas, assim como as outras cidades e assim como as nossas grandes e médias cidades do nosso tempo, era também uma cidade profundamente influenciada pela religião pagã. Os irmãos sabem bem que naquela época o paganismo era muito forte nestas regiões. A adoração a deuses gregos, a deuses romanos, a adoração a divindades locais estabelecidas e criadas pelos próprios religiosos da região,
fazia com que o cristianismo, não diferentemente de que em outros lugares, também sofresse as mais terríveis perseguições e, sobretudo, a influência da falsa religião ou dos falsos mestres, da falsa doutrina, do falso ensino. Por isso, a crítica à igreja em Sardes é uma crítica que vai apontar muito seriamente para este descompromisso em relação ao verdadeiro cristianismo. E os irmãos vão perceber, à medida que formos trabalhando o texto, que enquanto em Éfeso, por exemplo, nós tínhamos uma doutrina fortalecida, capaz, por exemplo, de eles rejeitarem as obras dos nicolaítas e de outras falsas heresias, embora tendo perdido o primeiro amor, nós temos, por exemplo, em Pérgamo, um cenário um pouco diferente. Eram irmãos consistentes, também em Tiatira, eram irmãos que ainda nutriam algum tipo de amor por Deus, mas tinham se enfraquecido em relação à doutrina. Portanto, há uma balança nesse sentido. Uma igreja doutrinariamente forte, mas com um afeto espiritual enfraquecido. Por outro lado, uma igreja que nutria certo afeto espiritual, mas a doutrina estava se enfraquecendo. No caso de Sardes, nós temos um cenário ainda mais crítico, porque em Sardes nós temos as duas grandes pontas, ou os dois grandes pilares da igreja enfraquecidos. Sardes havia perdido tanto o aspecto doutrinário, quanto o aspecto afetivo, ou o aspecto moral. Enquanto Éfeso era doutrinariamente forte, mas tinha perdido o seu ânimo em relação às obras de Deus, enquanto Tiatira reservava algumas pessoas que ainda amavam a Cristo, mas que tinham perdido a doutrina, aqui em Sardes nós temos uma igreja que perdeu tanto a boa doutrina, quanto a vida cristã autêntica. Por isso mesmo, a mensagem que nós recebemos de Sardes é que as obras daqueles irmãos que ali estavam eram obras que, embora fossem conhecidas como igreja viva, ela na verdade era uma igreja morta. O que Jesus Cristo está querendo dizer é que a fama de Sardes, até um determinado tempo, era uma boa fama, era uma igreja conhecida na região, uma igreja que até certo ponto sustentava a boa doutrina e vivia a boa doutrina, era uma igreja saudável. Contudo, com o passar do tempo e com a entrada da falsa mensagem do Evangelho, com a permissividade em relação ao pecado, com o fato de aqueles irmãos permitirem que entrasse na igreja, além do falso ensino, uma falsa moral, esta igreja então, ela tinha uma fama de ser uma igreja boa, de ser uma igreja saudável, mas ela estava morta. E a palavra que Jesus utiliza aqui é exatamente, meus irmãos, uma palavra de morte espiritual. É uma igreja que tinha apenas a aparência de ser uma igreja viva, mas era uma igreja que já tinha se sucumbido à morte espiritual. E repare que a maneira como Jesus Cristo se apresenta a esta igreja é muito significativa, porque ele diz assim no versículo 1: ao pastor da igreja eu escrevo. Quem é que escreve? Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Nós já sabemos que as 7 estrelas são os pastores das igrejas em suas mãos. Cristo, portanto, governa, conhece aqueles que pastoreiam, a liderança da igreja. E os 7 Espíritos de Deus são uma reverência ao fato de que Cristo Jesus é capaz de perscrutar, de penetrar no mais profundo ser do nosso coração, do nosso entendimento. Nada pode ser oculto a Deus, nada pode ser escondido de Jesus Cristo. Por isso, embora para as pessoas aquela igreja fosse uma igreja viva, Cristo sabia, porque Ele sonda os corações e as mentes, que na verdade aquelas pessoas estavam mortas. O culto que elas prestavam a Deus era tanto doutrinariamente falso, quanto afetivamente enganoso. Era um povo que tinha uma doutrina ruim,
e uma prática de vida ruim, uma moralidade ruim, uma vida cristã inautêntica. E por isso mesmo, Jesus Cristo diz então a estas pessoas que eles deveriam resolver a sua situação, ou eles deveriam de fato assumir a sua aparência e de fato afastar-se definitivamente do Evangelho, porque eles não eram crentes, e aqueles que eram crentes de verdade deveriam também mostrar as suas obras. Jesus está colocando aqui um desafio muito interessante. Jesus está querendo dizer para estas pessoas que elas deveriam sair de cima do muro, que elas deveriam se assumir verdadeiramente. É como se ele dissesse: olha, há pessoas no meio de vocês que nunca foram crentes, mas elas estão aqui na igreja porque elas gostam do ambiente eclesiástico, porque elas gostam desta aparência de religiosidade, mas elas nunca foram crentes. Então é melhor que elas se afastem, que elas se assumam, é melhor que elas se reconheçam como ímpias e de fato saiam. Isto é que Jesus está querendo dizer, e isto fica muito claro no versículo 2: ser vigilante e consolida. A palavra consolidar aqui, ela talvez no português não nos dá um sentido muito claro, mas a ideia da palavra consolidar aqui, do verbo consolida, é fortalecer. Fortalecer. Jesus está dizendo que aqueles crentes que ainda estavam na igreja deveriam vigiar, e é uma ordem do próprio Jesus no Evangelho, nós devemos vigiar, ser vigilante todo o tempo, e fortalecer, olha que expressão interessante, o resto que estava para morrer. Esta é talvez uma das expressões difíceis do Apocalipse, porque nós podemos ter algumas interpretações aqui. Este resto que estava para morrer pode significar aquelas pessoas que de fato não eram crentes, mas que estavam caminhando para se revelarem ímpias, e ao se revelarem ímpias, elas então se tornariam visíveis para todos, as suas obras se tornariam claras e visíveis para todos. Por isso, esses irmãos fiéis deveriam provocar, de certa maneira, o arrependimento destes falsos crentes, provocar uma decisão definitiva deles. Então esta é uma possível interpretação. Por outro lado, há uma interpretação também possível, que é a seguinte: havia na igreja crentes verdadeiros, mas que estavam sendo influenciados pelos ímpios, pelos falsos crentes, e eles estavam meio que num processo de pré-morte, num processo de coma. Eles estavam na UTI, sendo ali amparados pelos aparelhos religiosos, para fazermos uma metáfora, amparados pelos aparelhos religiosos, pelas formas do culto, pelas ordenanças, pela membresia. Eram aquelas pessoas que não tinham mais nenhum compromisso afetivo com Deus, mas tinham um compromisso com a religião, com as formas. Jesus está dizendo que estas pessoas estavam para morrer, porque elas quase estavam se definindo de fato ímpias ou verdadeiramente crentes. E veja que o versículo 2, Jesus diz: porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Claramente, a repreensão de Jesus Cristo é quanto a estas pessoas que estavam na UTI espiritual. Era gente que estava na igreja, mas cuja prática de vida revelava uma outra doutrina, uma outra fé. Pessoas que viviam uma vida moralmente afastada do Evangelho. Pessoas que não tinham compromisso com Deus e com Cristo Jesus e com a sua igreja. Então Jesus está dizendo: olha, vocês precisam disciplinar estas pessoas, vocês precisam estar vigilantes e fortalecer, resolver o problema.
Se há entre vocês pessoas que são ímpias, porque as suas obras revelam isso, vocês devem provocar estas pessoas para que elas de fato se revelem ímpias e saiam do meio de vocês. Porque a igreja não pode se sustentar com esta aparência de vida, quando na verdade ela está morta. Então, o grande problema aqui é aparentemente que a liderança, porque lembra, Jesus escreve para o pastor da igreja, a liderança estava sendo conivente com este estado de morte da igreja, não dando valor à impiedade que estava crescente naquele lugar, muito menos à boa doutrina que deveria ser ensinada. Portanto, era um tipo de pastor que nem ensinava doutrina, nem ensinava uma prática de vida cristã. Era uma igreja que nós poderíamos dizer, talvez usando um pouco do nosso vocabulário contemporâneo, era uma igreja contemporânea e uma igreja liberal, tanto na sua teologia quanto na sua prática. E o que é o liberalismo? É exatamente a perda da suficiência das Escrituras. É uma igreja que vive uma religiosidade humana, uma espécie de ciência da religião. A ciência da religião, aquelas pessoas que querem viver uma espécie de espiritualidade, de divindade, mas não tem nenhum compromisso ético, moral e, sobretudo, espiritual com o Deus que é o Criador de todas as coisas e que governa tudo, que é Jesus Cristo. Uma igreja completamente contemporânea naqueles dias de Sardes. Uma igreja que aceitava costumes culturais, práticas pecaminosas, que não disciplinava os seus membros, uma igreja fraca doutrinariamente, e uma igreja que, obviamente, fraca doutrinariamente, também uma igreja fraca na sua prática de vida cristã. Eu tenho insistido aqui com os irmãos que as duas coisas estão sempre relacionadas. Se eu tenho uma doutrina enfraquecida, a minha prática de vida também será enfraquecida, porque eu faço aquilo que acredito. A minha vida está fundamentada nas minhas crenças. Se aquilo que você acredita é algo fraco, fluido, superficial, a sua vida também será superficial. Se você tenta viver uma vida autêntica sem a base da doutrina, você será um fanático religioso, porque você vai começar a inventar coisas, tentando buscar respostas de Deus, mas as respostas erradas, respostas que não têm uma base. Então a sua vida vai ser uma vida de fanatismo religioso. Ao mesmo tempo, se você for uma pessoa apegada à doutrina, mas não se importar com o fato de que essa doutrina deve se transformar em sua prática de vida, você vira uma ortodoxia morta. Você será uma pessoa com a cabeça extremamente completa de coisas boas, mas com o coração afastado de tudo isso. Então, estas duas coisas precisam andar juntas. Lamentavelmente, Sardes tinha se afastado destas duas coisas. Era fraca doutrinariamente e também permissiva do ponto de vista espiritual. Assim como em Éfeso, meus irmãos, Jesus Cristo, no versículo 3, diz a eles: lembra-te. A diferença é que em Éfeso, Jesus pede que eles se lembrem do momento em que caíram, ou seja, que eles façam uma reflexão para perceberem onde foi o pecado que causou toda esta mudança significativa na igreja. Aqui, Jesus não pede que eles se arrependam de um ponto específico. Jesus diz: lembra-te do que tens recebido e ouvido. Demonstra então uma situação ainda mais grave do que Éfeso, porque em Éfeso havia o evangelho consolidado, e aqueles irmãos foram então ordenados por Jesus a se lembrarem de que pecado eles haviam cometido para se arrependerem daquele pecado. Aqui não. Aqui Jesus está dizendo que eles devem voltar ao evangelho, porque a expressão o que tens recebido e ouvido no Novo Testamento se refere ao evangelho, ao ensino apostólico. Então significa dizer que esses irmãos eles tinham se afastado tanto do genuíno evangelho
que Jesus está dizendo: olha, vocês têm que começar de novo, vocês têm que voltar para a classe de catecúmenos, vocês têm que começar tudo de novo, voltar ao antigo evangelho, vocês têm que se lembrar do evangelho, porque nem adianta eu dizer que vocês têm que se arrepender deste ou daquele pecado, porque são tantos. Vocês perderam a noção da doutrina, de quem é Deus, de quem é Cristo, da salvação, da justificação, da santificação. Vocês perderam tudo isto, e a prova disso é que a vida prática de vocês, o testemunho de vocês é lamentável, é completamente irrepreensível, e só tem uma justificativa para isso: vocês se esqueceram do evangelho. Porque uma pessoa que vive uma vida tão dissociada de Deus, olha, ela esqueceu o principal, ela esqueceu o evangelho. Então Jesus está dizendo: lembrem-se do evangelho, voltem ao evangelho. E ele usa aqui dois verbos interessantes na sequência: guarda-o e arrepende-te. Repare que quando nós não guardamos o evangelho no coração, nós vivemos uma vida de aparência religiosa, porque você tem o evangelho como conhecimento, você tem o evangelho como uma prática religiosa, mas ele não está no seu coração. Você não guarda no seu coração, como o salmista diz lá no Salmo 119: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Quando nós não guardamos o evangelho no coração, nós não vamos viver o evangelho. Se nós temos o evangelho apenas em nossas mentes, mas ele não desce ao nosso coração, não muda os nossos afetos, não muda a nossa relação com Deus, com as pessoas, conosco mesmo, não adianta, será uma ortodoxia morta, como eu já lhes disse. Então o evangelho precisa ser guardado no coração, e uma vez que o evangelho é guardado no coração, o arrependimento ele passa a ser algo natural para o verdadeiro crente, porque o verdadeiro crente ele não consegue viver uma vida dissociada do evangelho, porque o Espírito Santo incomoda o coração do verdadeiro crente, e ele é levado ao arrependimento, ele é levado a uma condição de submissão a Deus. Veja que Jesus ameaça esta igreja no versículo 3, dizendo: porque se vocês não vigiarem, eu virei como ladrão. Esta é uma linguagem muito conhecida, e é interessante que Jesus utiliza mesmo nesta carta de Sardes uma linguagem muito fácil, uma linguagem conhecida por eles, provavelmente pelo fato de que eles estavam mesmo tão afastados do evangelho, que Jesus meio que ironicamente usa palavras de um ensino primário, elementar, porque esta ideia de virei como ladrão é uma linguagem de Jesus que ele havia pregado no início do seu ministério, falando aos seus discípulos, falando às multidões. Então Jesus está dizendo: olha, eu virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Eles sabiam disso, porque esta era a pregação de Jesus lá na época em que Jesus esteve presente com os seus discípulos. Os apóstolos falaram sobre isso, os apóstolos escreveram sobre isso, Paulo escreveu sobre isso, Pedro escreveu sobre isso. Então Jesus está dizendo: olha, vocês sabem a verdade, mas o grande problema de vocês é que vocês se afastaram tanto do genuíno evangelho, que esta verdade está afastada de vocês também. Então eu só quero lembrar uma coisa: quando vocês menos esperarem, eu virei. E aqui nós podemos interpretar de duas maneiras: tanto a segunda vinda de Cristo, que é de fato uma interpretação clássica e é talvez a primeira das interpretações, mas nós podemos interpretar também quanto ao juízo temporal de Jesus, porque Jesus disciplina a igreja no tempo, no presente. Às vezes igrejas elas passam por dificuldades imensas, às vezes as igrejas passam por provações, por testes. É Deus disciplinando a igreja. Quando uma igreja ela não se disciplina por meio da sua liderança, Cristo intervém e Cristo aplica disciplina, muitas vezes tirando aquela liderança, expondo os pecados daquela liderança,
expondo os pecados dos membros individualmente, causando muitas vezes dissensões, facções, porque Cristo quer disciplinar a igreja. Quando uma igreja, meus irmãos, não percebe os seus próprios pecados e trata os seus próprios pecados, Cristo faz isso, e Ele faz isso de repente. É por isso que muitas vezes nós somos chocados com informações que recebemos, talvez um líder que tenha caído em pecado, talvez uma igreja que revele uma condição extraordinária, de repente você fala, meu Deus, eu nunca imaginava isso acontecer com fulano de tal, com a igreja tal, porque é assim, Jesus vem de repente, como ladrão, sem avisar, porque Ele quer pegar mesmo, na curva, pegar de surpresa, aqueles que estão tentando burlar o seu próprio juízo. Virei como ladrão. Mas, meus irmãos, há um elogio também da parte de Jesus para com a igreja em Sardes. Embora seja um elogio tímido, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é justo juiz, nós não devemos nos esquecer disso. E no versículo 4 ele diz que tens, contudo, umas poucas pessoas. Obviamente não dá para nós sabermos aqui a porcentagem, né? Mas o que Jesus está dizendo é que ali ainda havia algumas pessoas que estavam lutando pela pureza da igreja, porque o termo é, não contaminaram as suas vestiduras. Esta é uma expressão muito típica no Novo Testamento de imoralidade, quase sempre relacionada à imoralidade sexual, quase sempre, mas não necessariamente somente a imoralidade sexual. Contaminar as vestiduras significa manchar-se pelo pecado. E, obviamente, como eu disse aos irmãos, embora se refira quase sempre a questões sexuais, que era uma prática comum daquela época, nós temos falado sobre isso nas igrejas anteriores, por exemplo, aquela mulher Jezabel, lá de Tiatira, que levava alguns membros da igreja para os encontros, para as festas dos comerciantes, e ali havia práticas sexuais, etc. Nós entendemos que esta expressão signifique a mancha do pecado na vida de alguém. O que é contaminar-se de maneira pecaminosa? É você estar manchado ou descaracterizado na sua vida cristã por um pecado específico. Irmãos, todos nós somos pecadores, e todos nós, passando pelo filtro das Escrituras, pelo olhar de Jesus Cristo, todos nós teremos pecados apontados. Nenhum de nós aqui é livre. Se eu comparecer na presença de Cristo, terei a minha lista de pecados exposta ali, inclusive daqueles pecados ocultos, que Davi inclusive orou, absolve-me das faltas que me são ocultas. Todos nós aqui não pretendemos o perfeccionismo, mas quando a palavra de Deus diz de pessoas que se contaminam, significa dizer daquelas pessoas que começam a gostar da prática do pecado, quase sempre de um pecado específico, e ela se sente confortável na prática deste pecado, sem perceber a gravidade deste pecado em sua vida e das consequências deste pecado nas vidas das outras pessoas. Talvez você, membro da igreja, por exemplo, não considere o fato de que o seu pecado individual, ele prejudica todo o corpo. Este é um ensino muito preciso da Escritura. Se você é membro da igreja, se você diz crer em Jesus Cristo, Senhor, se você participa da ceia conosco, mas você tem pecados que têm manchado a sua vida, ou seja, você tem gostado, acolhido, acariciado algum pecado específico, que você sabe que é pecado, e você gosta disso, saiba que você está prejudicando não só a si mesmo, mas você prejudica o corpo de Cristo Jesus. Estes irmãos de Sardes aqui, umas poucas pessoas estavam resistindo a isso, muito embora fossem muito tentadas para estes pecados, porque não é fácil conviver numa comunidade
liberal do ponto de vista da sua moralidade, uma comunidade permissiva em que as pessoas pecam e simplesmente continuam pecando. Às vezes as pessoas sabem dos pecados delas, mas não tratam os pecados delas. Às vezes nas rodas de conversas você encontra os pecados sendo expostos. Às vezes a mocidade da igreja, por exemplo, sabe de relacionamentos imorais entre os seus próprios membros. O fulano que ficou com a Beltrana, que ficou com o Cicrano, sabem, compartilham, riem dessas coisas. Adolescentes, talvez os adultos que fazem negócios pecaminosos no seu dia a dia, nos seus trabalhos, nas suas empresas, e riem dessas coisas. Gente que falsifica atestado médico para receber algum tipo de benefício e ri dessas coisas. Quando a igreja permite estes pecados, quando a igreja faz vistas grossas a estas situações, Cristo Jesus, ele chama ao arrependimento aqueles que ainda restam, aqueles que estavam para morrer, mas que precisam sair do muro. Vocês são de fato crentes ou não? Porque se forem ímpios, assumam a impiedade de vocês, digam o que de fato vocês querem fazer, o que é da natureza de vocês. É melhor vocês se assumirem ímpios do que ficarem prejudicando a igreja de Cristo. Então Jesus diz que umas poucas pessoas ali estavam lutando para a pureza espiritual daquela comunidade. E ele diz, irmãos, que estes, versículo 4, parte B, andarão de branco junto comigo, com Jesus Cristo, pois são dignas. Esta expressão andar de branco é uma expressão muito típica do Apocalipse, que se refere à glorificação, ou seja, elas têm a salvação garantida, e elas estarão com Cristo na eternidade. Quando Cristo voltar, levar a sua igreja, elas estarão na presença de Jesus, porque elas são dignas do Evangelho. Dignas, obviamente, não por causa delas, mas por causa da obra de Cristo nas vidas delas, e elas então podem se amparar nesta certeza de que vale a pena permanecer firme no Senhor, vale a pena resistir ao pecado, vale a pena lutar por uma igreja santa, por uma igreja santificada. Não importa se você é visto como um chato, se você é visto como um santarrão, se você é visto como alguém diferente, não importa. O seu compromisso com Deus, o seu apego à palavra do Senhor, a sua reverência à lei de Deus, todas estas coisas indicam que você de fato possui uma dignidade que foi dada a você por Cristo Jesus. E por isso, versículo 5, o vencedor será assim vestido. Repare, é muito interessante, irmãos, os termos bíblicos, eles não podem ser desprezados. Repare que aqui o verbo está na voz passiva. Você será vestido, e não você se vestirá. Você se vestir é uma postura ativa, é você quem veste. Mas aqui o texto está dizendo que você será vestido. Veja que interessante, porque as vestimentas de santidade não são nossa responsabilidade. É Deus em Cristo que nos veste de uma vida santificada. A graça de Cristo que nos salva é a graça de Cristo que nos faz perseverar, é a graça de Cristo que nos santifica. Aqueles que resistirem é porque eles são de Cristo. Aqueles que perseverarem até o fim é porque Cristo os faz perseverar. É Cristo quem os preserva de cair. Assim é a oração de Judas, lá nos seus 2 últimos versículos. Aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços. Ele é que é poderoso para nos guardar de tropeços.
e é Ele quem vai vestir o vencedor de vestiduras brancas. E aí vem um trecho dificílimo de ser interpretado, que os arminianos gostam muito, que é a sequência do texto que diz: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Apagar o nome do livro da vida. O arminianismo aqui deita e rola, porque eles interpretam este texto como se fosse possível perder a salvação. Ou seja, o seu nome está no livro da vida, e se você não demonstrou uma vida santa, se você caiu em pecado, então Deus vai tirar o seu nome do livro da vida, você vai perder a salvação. O que contrariaria, obviamente, a nossa tese, que é o quinto ponto, né, chamado do calvinismo, que é a perseverança dos santos. Muito bem, como nós interpretamos então este texto? Este texto, como os irmãos já perceberam pela sequência do texto como um todo, Jesus está lutando aqui contra dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que são ímpias e que estão na igreja pensando que são crentes, por isso elas têm aparência de que vivem, não é? Isso está lá no versículo 1. Você tem nome de que vive, mas está morto. E tem aquelas pessoas que se auto-enganam. Elas pensam ser crentes, quando na verdade não são. Isso está muito claro também no versículo 2, quando diz: o resto que estava para morrer. Este resto que estava para morrer tem as obras não íntegras diante de Deus. Então, sobre o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando sobre dois tipos de pessoas: os verdadeiros crentes, santos, salvos, que serão vestidos pelo próprio Cristo da vestidura branca, e Jesus está falando dos ímpios, dos falsos crentes, que estão na igreja, mas que não são crentes de verdade. Portanto, a frase apagarei o nome do livro da vida não se refere a um ato específico de Jesus Cristo de retirar o nome, mas se refere, na verdade, a uma indicação para aquelas pessoas que viviam uma vida falsa, de que eles pensavam ter os seus nomes escritos no livro da vida, quando na verdade não tinham esses nomes escritos no livro da vida. São ímpios, são pessoas falsas, são falsos crentes, aqueles que tinham uma aparência de sabedoria, de cristianismo, uma aparência de vida cristã, mas eram ímpios, no fundo não crentes, membros da igreja, participantes da igreja, mas não crentes. Este texto se assemelha muito ao texto de Hebreus, capítulo 6, quando fala daquelas pessoas que experimentaram da boa palavra, que participaram dos sacramentos, que fizeram profissão de fé, que ouviram a pregação, mas eram pessoas ímpias. E Hebreus diz naquele texto que é impossível fazer com que elas se arrependam. Por que é impossível? Porque elas não são crentes. E este é o pecado contra o Espírito Santo, a ausência do verdadeiro arrependimento. Desprezar a obra redentora de Cristo Jesus. Esta é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o que essas pessoas de Sardes estavam fazendo era blasfemarem o nome de Cristo, blasfemarem contra o Espírito Santo de Cristo. Como sabemos disso? A sequência do versículo 5. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem é que terá o seu nome declarado, confessado, publicado diante de Deus Pai e diante dos anjos? Aqueles que não negaram a obra de Jesus Cristo, o Redentor. Aqueles que se submeteram ao Espírito de Cristo, que se converteram verdadeiramente, que creem na boa doutrina e que vivem uma vida cristã autêntica. Estes são os verdadeiros crentes. Estes serão vestidos de vestiduras brancas, andarão de branco junto com Jesus Cristo nos céus. Mas aqueles que estão por aí, mesmo participando da igreja, mesmo tendo toda a aparência de cristianismo,
mas estão mortos de verdade, não são crentes, não foram salvos pela graça, os nomes deles não estão registrados no livro da vida, estes jamais receberão de Jesus Cristo a confissão diante do Pai e diante dos anjos de que eles são o verdadeiro povo de Deus. Aqui, meus irmãos, nós estamos diante de um juízo profundo de Jesus Cristo para com a igreja. E o que Jesus está dizendo em Sardes é aquilo que ele já tinha dito para os seus discípulos a respeito do trigo e do joio. Jesus está dizendo que a igreja, ela muitas vezes pode mergulhar numa vida de imoralidade, numa vida de uma doutrina fraca, de uma doutrina falsa, inclusive, de falsos mestres. A igreja local, ela pode chegar a esse estágio de morte, ela pode ter a fama de que é uma igreja viva, mas ela está morta, espiritualmente falando. Talvez uns gatos pingados ali sejam mesmo crentes, talvez a grande maioria seja de ímpios, pessoas que estão afiliadas à igreja simplesmente por um processo religioso natural. A mente humana é uma mente religiosa, meus irmãos. Deus nos criou com uma mente religiosa, uma semente da religião implantada em nós. Então todo mundo gosta de religião, até o ateu. O ateu se torna ateu porque ele precisa dialogar com um Deus que ele constrói. Ele nega o Deus cristão quase sempre, porque você não vê ateu negando outras religiões, geralmente é contra o Deus cristão. Então ele nega um Deus cristão, mas ele quer assumir um outro Deus, ele mesmo, talvez. Mas todos nós somos religiosos por natureza, porque fomos criados por um ser religioso que é Deus, por um ser espiritual que é Deus. Todos nós temos a religião, temos o religar e temos a necessidade de nos conectar com o transcendente. Então, nós teremos pessoas religiosas nas igrejas, não há dúvidas disso. Muitas pessoas serão chamadas às religiões, muitas delas serão atraídas para a igreja presbiteriana porque gostam do ensino da igreja presbiteriana, porque gostam do formato de culto da igreja presbiteriana, porque gostam do sistema de governo da igreja presbiteriana, mas não são crentes. Elas são atraídas por estas coisas por uma simples adequação social, como você é atraído por um determinado clube de futebol, que você se atrai pelas cores, pela torcida, pelos gritos, pelos títulos, como você se atrai por uma ideologia política, porque aparentemente se adequa ao que você defende, aos pontos que você defende. Algumas pessoas também, elas abraçam a religião desta maneira, porque elas gostam. Eu não gosto de igreja barulhenta, não gosto de igreja que todo mundo ora ao mesmo tempo, então eu vou para a igreja presbiteriana. Mas ela está na igreja presbiteriana não é porque ela é crente, é porque socialmente ela se agrada desse ambiente. Então o que Sardes está nos ensinando é: precisamos consolidar o resto que está para morrer. Em outras palavras, desça do muro. Se você está aqui hoje, você é membro da igreja do Vale, mas você não é crente, desça do muro. Chegue para o conselho e diga: irmãos, eu não sou crente. Eu estou aqui todos esses anos, porque na verdade eu gosto da igreja, eu gosto das pessoas, mas eu não sou crente. A minha vida não é uma vida que condiz com o Evangelho de Cristo. Seja honesto, porque se você não for honesto agora, você terá que enfrentar, não o conselho da igreja do Vale, mas você terá que enfrentar Jesus Cristo, o Senhor, no último dia, e Ele vai dizer para você: sai fora daqui, porque você não pertence a mim. Irmãos, que Deus nos livre de naquele dia recebermos uma palavra ou vermos pessoas que tanto amamos receberem esta palavra de Jesus. É por isso que a igreja de Sardes precisava urgentemente fugir da aparência, corrigir-se. Ela tinha fama, mas estava morta espiritualmente.
E Jesus, misericordioso que é, ainda dá chance para arrependimento. Alguns poucos não se contaminaram. Há esperança para aqueles que ainda não se contaminaram permanecerem firmes no Evangelho, para que não sejam levados também para a impiedade como os demais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nós possamos ouvir, meus amados irmãos, o que o Espírito diz às igrejas, o que o Espírito diz à igreja do Vale, e que sejamos levados ao arrependimento sincero das nossas obras, para que Cristo o Senhor, misericordioso que é, possa nos levar ao genuíno arrependimento e também à prática das boas obras.